a realidade que nós temos quando vivemos em Jesus. Estamos vivendo um ponto crucial da história humana, um ponto em que nós estamos sendo chamados e desafiados pelo Espírito de Deus e pela presença de Jesus a viver algo novo, não só aos domingos, mas viver algo novo todos os dias da nossa vida. E esse ponto crucial da história, ele é um convite a cada um de nós a nos posicionarmos em fé. Ouça essa palavra, posicionamento. Posicionamento é uma das expectativas que Deus tem do seu povo. Se você me perguntar, pastor, o que Deus espera de mim? Eu vou lhe dizer duas coisas. Primeiro, que você ame Ele acima de todas as coisas, todas as suas forças e todo o seu entendimento. Em segundo lugar, que você se posicione. Que você seja alguém que assuma os ônus e os bônus de se posicionar. Então, quando falamos de Jesus como a nossa realidade, eu quero te convidar a ler um texto bíblico que aponta o que acontece quando Jesus é a nossa realidade. Esse texto está em João capítulo 2, por favor, abra a sua Bíblia comigo. Eu quero também louvar a Deus, porque hoje eu estou celebrando mais um ano de vida. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória ao Senhor. E hoje de manhã, no culto da manhã, a igreja orou por mim. Você esteve representado por muitos irmãos aqui que estiveram orando por mim. E foi um momento muito especial, marcante na sua história. Eu tenho a alegria de ter Jesus como meu Senhor já há 42 primaveras. Tê-lo na minha vida há 24 e 42 primaveras de vida e de história. E sabe, não há nada melhor, irmão, nada melhor. Você sabe o que é carnaval? Eu contava o meu testemunho hoje de manhã. De 96 a 99 eu fui passista de escola de samba. Eu pagava para ter abadá, para desfilar em escola de samba. Então eu sei muito bem o que é isso. Sei o que é estar no engano, sei o que é estar na destruição. Eu sei o que é gastar todo o seu recurso naquilo que a Bíblia diz que não é pão, que só promove a destruição do corpo, a destruição da família, a destruição das suas emoções e, sobretudo, a destruição espiritual se não houver arrependimento. Então, quando eu falo desse tempo, eu falo com propriedade, porque eu sei o que é estar do outro lado, eu sei o que é viver essa realidade do carnaval. Então, há 24 anos, com a graça de Deus, todos os meus carnavais são na presença de Jesus. E hoje eu tenho um privilégio, irmão, privilégio de comemorar mais um ano de vida. E eu estou muito feliz, com muita expectativa, cheio de certeza de que Deus fará grandes coisas nesse ano. Alguém diz amém? Uma das grandes coisas que Deus já fez é esse lugar lindo e confortável que você está sentado agora. Então Deus nos surpreendeu, a gente tinha uma expectativa de tempo num espaço de tempo muito menor, porque Deus faz além do que a gente pensa, imagina ou espera. As cadeiras estão aqui e nós estamos felizes louvando a Deus por tudo que Deus faz. Então eu quero celebrar Jesus porque Ele é fiel, verdadeiro e cumpre as suas promessas. Ele é bom. João capítulo 2 e verso 13, a palavra diz o seguinte: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. Tendo feito um azorrague de cordéis, ou seja, um chicote com muitas cordas, lançou fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. Versículo 16, vocês podem ler? 1, 2, 3. Muito bem, agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. Dê um salto comigo. E vá em 1 Coríntios capítulo 6 e verso 19. Diz a palavra, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis
que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta. Nós estamos olhando para 2 episódios bíblicos que retratam exatamente a mesma coisa. Jesus, próximo ao dia da Páscoa dos judeus, chega em Jerusalém. Jerusalém está lotada, abarrotada, de muita gente indo e vindo. Eram os dias da Páscoa, então o templo estava lotado, havia troca de moeda. As pessoas chegavam com shequéis, que é a moeda corrente lá em Israel, e cambiava, fazia a troca de moeda por moedas, por a moeda corrente do templo, que era uma moeda específica. E com essa moeda eles levavam seus sacrifícios, eles adoravam a Deus, e eles faziam aquilo costumeiramente. Jesus entra no templo e vê essa cena, uma verdadeira feira, uma verdadeira bagunça. Pensa na feira de domingo que você vai e de repente alguém está gritando sobre a banana que abaixou, o alface, a maçã que está na promoção, o pastel que está sendo vendido, o carro sobe, e é mais ou menos esse clima que Jesus está vendo no templo. E Jesus, ao olhar para esse clima, ele percebe que o templo perdeu a sua finalidade. O templo tinha perdido a sua característica de ser um local de encontro para adoração a Deus, para a devoção a Deus. O templo estava constantemente sendo usado para adoração, mas nesse episódio ele estava perdendo a sua característica, que era um lugar para o povo de Deus se encontrar e adorar ao Senhor. Então, Jesus, olhando para esse episódio, a Bíblia diz no versículo 15 de João 2, que ele faz um chicote e ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele espalha as mesas do cambista, ele derruba as mesas do cambista, ele coloca aquele povo para correr dali, e a palavra diz que ele encerra dizendo o que está no verso 16: tirem daqui estas coisas. Tirem daqui estas coisas, e não façam da casa de meu pai uma casa de vendas. Versículo 16 de João 2, deixa projetado, por favor. Então perceba, irmãos, quando Jesus fala isso, ele já está retratando a realidade do Novo Testamento. E no Novo Testamento, o templo não é mais uma estrutura física. O templo é uma estrutura espiritual que Deus constrói no coração de cada pessoa que o adora. O Paulo, nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele falou sobre isso. Ele disse assim que vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vocês e que vocês não são de vocês mesmos? Então o que Paulo está dizendo é retratando essa realidade que Jesus já trouxe em João 2. Essa realidade que o templo de Deus é um lugar santo, é um lugar separado, é um lugar consagrado, é um lugar dedicado para adoração ao Senhor. Alguém diz amém? Agora, irmãos, a pergunta que vai fazer todo sentido a este compartilhamento aqui à noite é a seguinte: se Jesus achou um templo desorganizado, cheio de mesa, cheio de negócio, e que tinha perdido a sua finalidade, quando Jesus olha para nós, que nós somos o templo do Espírito de Deus, será que ele não encontra coisas semelhantes? Deixa eu melhorar isso. Quando Jesus olha para dentro de nós, será que ele não encontra algo semelhante com o que ele achou no templo de Jerusalém, lá em João 2? Se Jesus olhar para cada um de nós aqui, como ele está olhando, o que ele vai encontrar dentro de nós? Ele vai encontrar a fé,
ele vai encontrar a pureza, ele vai encontrar a santidade, ele vai encontrar temor a Deus, ele vai encontrar amor, disposição para servir, ou ele vai encontrar o oposto: egoísmo, ódio, desejo de vingança, falta e ausência de perdão. Quando Jesus olha para nós, o que ele encontra dentro de cada um de nós? Por que eu pergunto isso? Porque existem realidades dentro de nós que Jesus quer transformar. Existem realidades que nós carregamos que não é compatível com a cultura do reino de Deus. Existem realidades que a gente recebeu como herança e que a gente insiste em conservar dentro de nós, que não combina com Jesus. E que a gente precisa abrir mão. O que nós precisamos abrir mão como templos e moradas do Espírito Santo? O que nós precisamos abrir mão? Porque existem situações que demonstram que quando Jesus é a realidade, ele vai modificar a nossa estrutura. Veja, em primeiro lugar, acompanhe comigo. Quando Jesus é a nossa realidade, ele promove uma inversão de valores e um alinhamento de posicionamento. O que nós encontramos no templo era uma inversão de valores. Um lugar santo, consagrado, dedicado, virando um balcão de negócios. O templo tinha virado um balcão de negócios. Uma grande negociação. Cambistas, vendedores de animais e aquele pessoal indo e vindo. E aquele temor pelo templo, ele tinha se esvaído. O templo era o lugar onde os gentios deveriam vir para adorar e foi transformado no mercado. Então percebam, nessa inversão de valores, o que Jesus faz? João 2, que é o capítulo que nós estamos lendo, você vai ver, eu falei sobre isso hoje de manhã, depois se você puder entrar no YouTube e ver a mensagem sobre a transformação da água em vinho. Jesus muda a nossa realidade transformando água em vinho. Te convido a acompanhar essa mensagem hoje de manhã. Só que em João 2, o primeiro milagre de Jesus foi uma conversão. Ele mudou a água em vinho. Só que no mesmo capítulo 2 de João, tem um outro milagre, que é o milagre de purificação. Diga isso comigo, purificação. Só que diga o seguinte, conversão primeiro, pode falar conversão primeiro, purificação depois. Por quê? Primeiro, Jesus converte. Depois, Jesus purifica. A água foi convertida em vinho. Depois o templo foi purificado, onde Jesus expulsou todos os negociantes e mercadores que lá haviam. Então isso aqui é um padrão de Deus para a nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo opera em nós nos convertendo. Alguém dá um glória a Deus por isso? Irmão, se eu não fosse convertido, eu ia ser uma tragédia, uma miséria, uma derrota. Eu tenho certeza que você não seria muito diferente não, viu? Adianta você olhar para mim com uma carinha, é mesmo, hein? Você também não seria boa coisa não. Se não fosse Jesus para nos converter, a gente não seria vida, irmão. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Porque se olhar para o nosso passado, misericórdia. Agora, a conversão não é um movimento estático que acontece uma única vez na nossa jornada. Pelo contrário, a conversão é um movimento contínuo. Todos os dias o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, quer nos converter um pouco mais. Quer nos transformar um pouco mais à semelhança dele. Olha o que ele disse para Pedro. Abra comigo Mateus capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Perdão, Mateus capítulo 16 e verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Ele disse para quem? Pedro, para trás de mim, Satanás.
que me serves de escândalo. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são de quem? Dos homens. Esse episódio, irmãos, é aquele onde Pedro acaba de testemunhar que Jesus é o Messias, o Cristo enviado de Deus. Jesus elogia Pedro e diz que não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai que estava no céu. Na sequência, olha o que Pedro faz. Jesus começa a falar sobre os seus sofrimentos, sobre a necessidade de morrer, de ir para a cruz. E aí o Pedro, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, tem misericórdia de ti. Isso de forma alguma vai acontecer. Tem misericórdia de ti. E aí Jesus censura Pedro, aqui no versículo 23, e observa que o que está motivando Pedro a ter uma fala de misericórdia sobre Jesus, era o próprio Satanás. Então Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Por que que o Pedro, que estava cheio do Espírito, estava dando lugar a Satanás no momento sequencial? Por quê? Porque Pedro estava em processo de conversão. Jesus chega a dizer para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Quando você se converter, quando você se tornar mais semelhante a mim, aí sim você vai ser fonte de força, de ânimo e de fé para os seus irmãos. O que nós aprendemos aqui, irmãos, algo muito especial. Se Pedro, que era Pedro, andando 3 anos com Jesus, cheio do Espírito Santo, não estava totalmente convertido, por que é que nós estaremos? Por que é que nós estaremos? Nós precisamos se converter a Jesus todos os dias. Então, esqueça aquela ideia vaga de que conversão é só quando eu levanto as minhas mãos num apelo e entrego a minha vida para Jesus. Negativo. Nós estamos nos convertendo a Jesus todos os dias da nossa jornada. Todos os dias. Então, a conversão vem primeiro. Só que à medida que nós nos convertemos, nós preparamos o terreno do nosso coração para que Jesus faça as limpezas que Ele precisa fazer. Isso é lindo. Versículo 16 de João 2. Nós estamos nos preparando para Jesus tirar de dentro de nós, tirar da casa do Pai, que somos nós, tudo o que é incorreto. João capítulo 2, verso 16, pode deixar projetado? Então, o que nós encontramos aqui é um padrão de Deus. A purificação vem depois da conversão. Agora, olha que interessante. Isto só acontece quando há um alinhamento de posição. É o versículo 16. É um alinhamento de posição. O que isso quer dizer, irmãos? Enquanto não tiver alinhamento, enquanto não tiver posicionamento, enquanto não tiver uma decisão concreta, real, verdadeira sobre Jesus, a gente não vai viver a purificação. A gente não vai viver o processo de santificação. E é sempre importante lembrar o texto de Hebreus que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santidade é uma exigência. Só que antes da santidade vem a purificação, e antes da purificação vem a conversão. E a conversão é diária, é todos os dias, é todos os momentos. A cada passo da nossa jornada precisamos nos converter ao Senhor. Então, quando há posicionamento, número 2, quando há posicionamento, o poder do posicionamento, ele desperta em nós uma fé genuína. Olha isso, olha essa informação desse slide. O posicionamento desperta em nós uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé legítima. Quando Jesus foi questionado sobre a autoridade que ele tinha para fazer o que fez, expulsando os mercadores do templo, os judeus disseram: com que autoridade você faz isso? É como se pegassem Jesus e dissesse assim para ele: você pensa que é quem, rapaz, para fazer o que você está fazendo? Em nome de quem ou com qual autoridade você faz o que faz?
Quem você pensa que é para vir aqui, virar a mesa, expulsar os cambistas, os mercadores, quem vende os animais? Quem você acha que é? Eles perguntam, com que autoridade você faz isso? João capítulo 2 e verso 18, acompanhe comigo. João capítulo 2 e verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal você mostra para fazer isso? Verso 19, Jesus diz assim, derrubo esse templo e em 3 dias o levantarei. Quando Jesus usa essa expressão, uma pergunta que não quer se calar. Aqueles ouvintes acharam que Jesus estava falando de qual templo, gente? O templo físico. Ou seja, o templo físico era uma reconstrução do templo de Salomão, que foi feito sob a liderança do rei Herodes. Sabe quanto tempo demorou para construir o templo físico? 46 anos. Está no versículo seguinte aí, o 20. 46 anos demorou para construir aquele templo. E Jesus diz assim, ó, eu tenho autoridade de derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Quando os judeus ouvem isso, eles falam, não é possível. De jeito nenhum. Esse templo demorou 46 anos para ser construído. Só que Jesus não estava falando do templo físico. Jesus estava falando do seu próprio corpo, da sua própria morte, do seu próprio sepultamento e da sua própria ressurreição depois de 3 dias. Jesus estava falando sobre ele mesmo, sobre a autoridade que ele tinha por estar posicionado na vontade do Pai. Escuta isso, igreja. Quando um filho de Deus está posicionado na vontade do Pai, ele tem autoridade. Autoridade. Quando um filho de Deus está posicionado na vontade de Deus, ele tem autoridade. E Jesus está ensinando isso aqui para nós. Os judeus estão perguntando, com que autoridade você faz isso? Jesus diz, por eu estar posicionado na vontade do meu Pai, eu tenho autoridade para fazer isso. Quando Jesus afirma o que afirmou, esse texto ele tem muito a ver com João 10, que eu gostaria que você visse. João 10, acompanhe comigo o versículo 17 e 18. Está escrito, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Versículo 18. Então, quando Jesus, ele fala que ninguém tem autoridade para tirar a sua vida, mas ele voluntariamente entrega a sua vida, ele está querendo dizer, em outras palavras, que por estar alinhado e posicionado na vontade de Deus, até o momento da sua morte, não vai ser os seus perseguidores que vai definir. O momento da sua prisão, da sua morte, dos seus sofrimentos, não eram os perseguidores que iriam definir. Por estar posicionado na vontade do Pai, Jesus tinha autoridade para dizer, ninguém tira a minha vida, eu a entrego voluntariamente. Eu a dou e posso tornar a trazê-la, a tomá-la, ou seja, ele está falando da ressurreição. Esse mandamento ele recebeu do Pai. Então, perceba, irmãos, o poder que o posicionamento tem de despertar uma fé genuína. E os discípulos de Jesus estavam, de olho. Eles estavam olhando. Que autoridade, que convicção, que certeza. Uma boa notícia que eu quero te dar nessa noite é que, a semelhança de Jesus, nós que somos filhos de Deus, estamos posicionados com Cristo nas regiões celestiais.
E sabe o que acontece, irmãos? Quando estamos alinhados à vontade de Deus, vem dos céus a autoridade para fazer aquilo que humanamente é impossível de ser feito. Aquilo que os homens não podem fazer. Quando estamos alinhados à vontade de Deus e posicionados nessa vontade, Deus concede autoridade para a gente avançar. Então eu gostaria que você se preocupasse em 2024 em estar posicionado na vontade de Deus. Terceiro e último lugar, a decisão de amar. Jesus, ele decidiu amar, mesmo conhecendo a essência de cada pessoa que estava ali. Olha o que diz o versículo de número 20. Aliás, vamos adiantar a leitura, versículo 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Eu estou em João 2, 23. Agora eu vou ler o 24. Mas o mesmo Jesus, João 2, 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Jesus não confiava neles, porque ele conhecia a todos. E olha o que diz o 25. E não precisava que ninguém testificasse ou testemunhasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Irmão, Jesus está diante de uma audiência que em todo momento estava procurando ocasião para persegui-lo. Em todo momento estava esperando um deslize de Jesus para pegar e dizer: aí, é isso, é aqui que vamos pegá-lo. E diante dessa situação, o texto vai dizer que eles creram na Escritura. O verso 22 fala sobre isso. Eles creram na Escritura, mas era uma fé superficial. Era uma fé limitada. Tanto é que o texto vai dizer que Jesus não confiava na fé que aqueles homens tinham desenvolvido. Não confiava. Por quê? Porque ele sabia o que havia dentro do homem. Jesus sabia o que havia dentro do coração daqueles seus ouvintes. E olha que interessante, irmãos. Mesmo sabendo o que havia no coração de cada um, mesmo assim, Jesus decidiu amá-los. Isso é maravilhoso. Mesmo sabendo o que há no coração de cada um, Jesus decide amar as pessoas. Talvez para nós, as pessoas que estão no sambódromo, as pessoas que estão nos inferninhos, as pessoas que estão gastando o seu dinheiro com drogas, prostituição, álcool, essas pessoas não têm valor nenhum e merecem, quem sabe, até o nosso desprezo. Mas Jesus sabe quem elas são, e mesmo sabendo quem elas são, Jesus decide amá-las. Eu gostaria que você parasse e prestasse atenção nisso, porque esse aqui é o amor de Deus. Esse aqui é o amor que, mesmo conhecendo o pior que habita em cada pessoa, mesmo assim ele decide amar. O nosso amor, irmãos, é muito seletivo. A gente ama quando a gente acha que as pessoas são boazinhas. A gente ama quando acha que as pessoas nos servem. A gente ama quando a gente acha que aquela pessoa é legal, é boa praça, faz amizade fácil. O amor de Jesus não é assim. O amor de Jesus é um amor que, mesmo conhecendo o pior que há em cada pessoa, ele decide amá-los. Foi isso que Jesus fez. O versículo 25 testemunha exatamente isso. Ele não precisava testemunhar do homem, porque sabia o que havia no coração do homem. Eu quero, nessa noite, te convidar a abrir o coração e permitir a obra transformadora, a obra de conversão, mas também de purificação do Espírito Santo. Eu quero que você abra o seu coração e permita Jesus virar algumas mesas aí dentro.
Jesus expulsar algumas coisas que está aí dentro. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e você olhasse para dentro de si mesmo, porque esse negócio é um lance pessoal. Eu não vou te avaliar, você não vai me avaliar. Cada um de nós vamos avaliar nós mesmos. Então, olha para dentro de você e vê o que tem aí dentro e não combina com Jesus. Ele quer virar mesas aqui nessa noite. Ele quer expulsar coisas que não combinam com Ele aqui nessa noite. Ele quer fazer isso. A questão não é se Ele quer ou não quer fazer. A questão é, nós vamos permitir? Nós vamos deixar? Ou nós vamos ser como essa multidão de religiosos que olha para Jesus e diz: com que autoridade você faz isso? Nós vamos reivindicar e dizer para Jesus: Jesus, quem você pensa que é para mudar a minha vida? Eu sou o Senhor da minha vida. Eu que escolho as mudanças que eu quero viver. Ou a gente vai abrir o nosso coração e dizer: Jesus, mete o chicote, Senhor. Muda o que tem que mudar. Vira as mesas que tem que virar. Quebra tudo, Jesus, e faz tudo novo. Quebra. E faz uma pessoa nova. Eu quero ser mais convertido. Eu quero ser mais semelhante ao Senhor. Eu quero ser puro de coração. Porque a palavra diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E talvez a gente não está vendo a Deus porque o nosso coração está tão contaminado, irmão. Está tão sujo. Está tão, malicioso. A gente vem para o encontro sobrenatural com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Deus está falando e a gente está vagueando porque o nosso coração está sujo. Ah, Senhor, como eu quero o meu coração puro. Como eu quero ser puro de coração. O texto termina com Jesus tendo um encontro com uma outra pessoa. Em João 2, Jesus opera a transformação da água em vinho. E Jesus expulsa os cambistas do templo. E o texto termina Jesus tendo um encontro com Nicodemos. Uma outra pessoa que precisava ter um encontro com Jesus. E ele abre o seu coração para Jesus. Então, o meu apelo aqui nessa noite é: a igreja do Senhor, abra o seu coração. Dilate o seu coração diante do Senhor. Deixa o seu coração dilatar. Deixa o seu coração abrir. Renda o seu coração diante da presença dEle. E diga: Jesus, eu não quero andar contigo e ser a mesma pessoa. Eu não quero andar contigo e ser a mesma figura. Eu não quero andar contigo e as pessoas dizerem: a sua vida não mudou em nada. Você é a mesma pessoa. Você fica zangado fácil, você emburra fácil, você pega e não paga, você maltrata a sua esposa, o seu filho, você não cuida da sua saúde, você é displicente com tudo e com todos. Não, eu não quero ter um encontro com Jesus e ficar a mesma pessoa. Eu quero ser transformado. Jesus tem o poder de transformar água em vinho aqui nessa noite, igreja. Se coloca de pé. Te amamos, Senhor. Se você pode colocar a mão sobre o teu coração e começar a orar. E eu quero te convidar, faça a tua oração. Oh, Jesus. Precisamos que o Senhor entre aqui. E precisamos que o Senhor vire algumas mesas aqui. Precisamos que o Senhor expulse alguns cambistas que há dentro de nós. Precisamos que o Senhor transforme a nossa realidade, nos converta, Senhor, nos converte um pouco mais. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. O desejo que há em nosso coração
é de sermos mais parecidos com o Senhor. Por isso nós nos abrimos nessa noite. Essa é a tua igreja, esse é o teu povo, que se chama pelo teu nome. E a tua palavra diz que se nós nos humilharmos e orarmos a ti, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, a tua palavra diz que o Senhor vai ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Jesus, nós precisamos ser sarados, nós precisamos ser libertos, precisamos ser transformados, precisamos ser purificados. Por isso, Pai, como igreja, nós nos posicionamos nessa noite e pedimos: Senhor Jesus, limpa-nos, lava-nos pela lavagem regeneradora da sua palavra. A tua palavra tem poder de lavar, a tua palavra tem o poder de purificar. Jesus, já fomos perdoados e nós recebemos o teu perdão. Por isso pedimos: completa a tua obra em nós, Senhor. Completa a tua obra em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. Completa a tua obra nessa igreja, Senhor, nessa comunidade de fé. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Dê espaço ao Espírito Santo.
amamos, Senhor. Tudo o que queremos é a Tua presença, Jesus. Tudo o que queremos é ser transformados. Ei, Jesus. Ei, Senhor. Vamos adorar. Podemos adorar.